Tem a prestação de serviço? Tem um garçom que vai servindo alimentação, bebida, enfim, o que você pede? Tem um serviço. Mas não tem mercadoria também? Tem mercadoria, sem dúvida nenhuma. Justamente a comida, justamente a própria refeição. Mas e agora? Você tem um serviço em conjunto com uma mercadoria. Nesse exemplo que eu dei, você pode ter certeza. Você só paga, ou na verdade só incide sobre essa operação, o ICMS. Ah, mas como que eu tenho tanta certeza para dizer que neste caso só incide o ICMS? É simples. Ocorre que nessa situação, restaurante, bar, lanchonete, esse tipo de serviço não faz parte da lista anexa à Lei Complementar 116. Portanto, isso significa dizer que ISS não pode ter, e aí você só terá a incidência do ICMS. Ok? Agora vamos lá. Pode ser que exista a incidência, ou que tenhamos a incidência de ambos os impostos, ISS e ICMS? Pode. Ah, mas isso quer dizer que eu pago os dois ao mesmo tempo? Sobre o valor total da operação, eu pago o ISS e o ICMS? Não, não quer dizer isso, senão você estaria admitindo uma bitributação. O que eu estou informando para vocês neste caso é que se você tiver um serviço acompanhado de mercadoria, você terá ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria. Ora, como que eu faço para descobrir isso? A lista da Lei Complementar 116 de 2003, ela deve informar quando terá ISS sobre o serviço e sobre a mercadoria que acompanha esse serviço, você tem a incidência do ICMS. Um exemplo, retífica de motores. Bem, quando ele presta o serviço de retífica de motores, ele está prestando um serviço, na verdade, ele deve pagar o ISS. Mas se para consertar efetivamente o motor, ele depende de uma peça que não tem mais como ser retificada, consertada, sobre essa peça que acompanha o serviço, incidirá o ICMS. E para a gente fechar o tema a respeito dessas características, pode ser que você tenha tão somente a incidência do ISS, embora esteja falando de um serviço acompanhado de uma mercadoria. Para isso, eu dou o exemplo de um hotel. Hotel, a diária do hotel oferece o quê? Não só o serviço de hospedagem, mas também inclui, eventualmente, uma alimentação. Você tem aí, tão somente, o ISS. E por que só o ISS? Porque a lista anexa à Lei Complementar 116 não faz nenhuma ressalva quanto ao imposto de competência dos estados. Portanto, sobre a diária de um hotel, paga-se tão somente o imposto sobre serviços. Ficou claro? Perfeito. Essas foram as características bem interessantes a respeito do ISS, envolvendo um pouquinho o ICMS. Mas não fuja daí, nós temos agora o nosso segundo bloco com as perguntas ao professor. Voltamos então no nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, onde agora, a partir desse momento, eu terei condições de verificar algumas dúvidas espalhadas por aí, dos nossos alunos e de outros interessados a respeito do assunto. Lembrando, além disso, que você pode participar desse bloco, sem dúvida. Mande suas dúvidas, né, para a gente no e-mail provafinal@lfg.com.br, ou então, se você preferir, você pode acessar o nosso site www.lfg.com.br e verifique um pouquinho mais sobre provas, concursos e também sobre esse tema. Vamos então para as nossas perguntas. Pergunte ao professor. A primeira. Professor, posso ser obrigado a pagar ISS para mais de um município em relação à mesma prestação de serviço? A pergunta é bem interessante. Ele quer saber, na verdade, se eventualmente, em relação a um mesmo fato gerador, em relação a uma mesma prestação de serviço, ele eventualmente estaria sujeito a pagar ISS por 2 vezes. Será que isso pode acontecer? Talvez a dúvida dele seja no seguinte sentido. Quando ele está estabelecido em um determinado município e eventualmente ele presta o serviço numa outra cidade. E aí, será que ele paga ISS, nesse caso, no município onde ele está,
com a sua empresa estabelecida, ou será que ele vai pagar ISS lá no município local da prestação? Você estaria sujeito ao pagamento de 2 vezes o mesmo imposto? Naturalmente que não. Você pode lembrar, e lembrar muito bem, que nós temos a figura da bitributação. A Constituição Federal não permite esse tipo de cobrança. A bitributação, você lembra muito bem do conceito. A bitributação se dá toda vez que você tem 2 entes políticos cobrando o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador. Vou repetir, então, bitributação toda vez que existem 2 entes políticos cobrando tributos idênticos sobre um mesmo fato gerador. Isso é permitido pela Constituição Federal? Não, isso não é permitido pela Constituição Federal, sob pena de bitributação. A pergunta dele, então, é: posso ser obrigado a pagar ISS duplamente, em duplicidade, neste caso? Naturalmente que não. Caso contrário, você estaria admitindo, sobre o mesmo fato gerador, municípios diversos cobrar o ISS. E até aproveitando, invadindo um pouquinho mais a pergunta, indo além daquilo que o nosso colega aqui quis saber, eu pergunto para vocês, então, para a gente trocar essa informação: o ISS ele deve ser pago em que município? Município onde a sua empresa está estabelecida? Ou será que o ISS deve ser recolhido no município local da prestação do serviço? Eu digo para você que o ISS ele deve ser pago de acordo com a Lei Complementar número 116 de 2003, no local do estabelecimento do prestador. Local do estabelecimento do prestador. Excepcionalmente, é que o ISS deve ser pago no local da prestação do serviço. Apenas em casos excepcionais é que o ISS deve ser pago no local da prestação do serviço. Tudo bem? Quando que eu vou saber quais são essas exceções? A gente precisaria ir até a própria legislação complementar 116 e ela irá informar. Só para ter uma ideia, essas exceções estão dispostas lá no artigo 2º, do artigo 3º da Lei Complementar 116, existem mais de 20 exceções. Para ser mais exato, nós temos 22 exceções, onde o ISS deve ser pago no local da prestação do serviço. Ficou claro? Vamos passar então para a nossa próxima pergunta? Eu possuo uma empresa que organiza festas de casamento. Neste caso, devo recolher ISS ou ICMS? Boa! A pergunta, então, em relação a uma empresa... Isso é em relação a uma empresa que organiza festas de casamento. Tudo bem, recepção, festas de casamento. E agora? ISS ou ICMS? Mas vamos dizer, foi isso que ele perguntou. Pois é. Para você saber se uma empresa como essa, com esse tipo de atividade, está sujeita ao pagamento do ISS, você teria que procurar isso aonde? Na lista da Lei Complementar número 116 de 2003. E será que esse serviço consta da lista? Eu vou lá procurar na lista e descubro esse serviço lá descrito. Sem dúvida, recepção, organização de festas de casamento está sujeito à incidência do ISS. Mas tem um tema bastante interessante, exatamente quanto a esse exemplo perguntado, questionado pelo nosso colega, como é que fica o ICMS? E aí? É uma organização de festas, de casamento, paga-se ISS. Mas uma organização como essa, será que você também não tem o fornecimento de bebidas e alimentos? Neste caso, você deve pagar o ICMS, será? Também? Ou será que vai pagar tão somente o ISS? Já ficou claro, ISS deve ser recolhido sem dúvida nenhuma. Mas o ICMS incidirá neste caso também. É claro que eu não estou dizendo que você vai pagar 2 impostos sobre o mesmo fato gerador, senão eu estaria me contradizendo em relação à nossa primeira pergunta. Primeira pergunta, onde eu disse que não poderia haver uma bitributação. Não pode existir uma bitributação. O que eu estou querendo informar nesse exemplo é simplesmente que nós teremos o ISS sobre a prestação do serviço e o ICMS sobre o fornecimento dos alimentos e das bebidas. Percebe, então,
que a gente tem dois impostos, só que sobre fatos geradores diferentes.